Olá, hoje é sexta-feira, é dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo que nós estamos produzindo. O nosso tema de hoje são as lesões e os tratamentos para os ombros. Essas que são uma das principais articulações do nosso corpo, né? E estão sempre em movimento e por isso também eles estão sempre propícios a algum tipo de lesão. Nós vamos conversar então com o ortopedista, Dr. Júlio Mussato. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada por atender a nossa equipe. Obrigado a vocês. Doutor, vamos começar explicando, né? Eu falei que os ombros são aí uma das principais articulações do nosso corpo e que no dia a dia eles são muito recrutados, né? Mas o que faz parte do ombro? Porque quando a gente fala de ombro, a gente lembra só disso aqui, né? Dessa parte aqui. O que compõe, de fato, o nosso ombro, essa articulação? Então, o ombro, ele é a articulação, né, mais móvel do nosso corpo. E nessa região que a gente lembra mais são as duas principais articulações, são a glenomeral, que é formado por esse osso, né, que é o húmero, a cabeça do húmero, com a glenoide, que é uma anatomia óssea aqui que vem do osso da escápula. A glenomeral, que é a maior delas, tem também a acromioclavicular, que é formado pelo também o osso acrômio que vem da escápula, né, junto com a clavícula, que é a articulação acromioclavicular, mas a gente também tem a articulação aqui externo-clavicular, que é essa região mais de dentro. Então, ela é uma articulação, o sistema do ombro é formado por três principais articulações, por isso que disponibiliza tanto essa movimentação do nosso dia a dia. E o que costuma, assim, que o senhor mais vê, né, desse tempo de clínica que o senhor tem, que aumenta a predisposição às lesões do ombro? O que mais aumenta, as três principais causas, né, de aumento da lesão no ombro são esforço repetitivo, né, exercício repetitivo. Então, pacientes que utilizam isso muitas vezes no trabalho, então professores, essa parte de manutenção, a elevação, a abdução do ombro, isso vai fazendo com que essa estrutura vá entrando em desgaste. Então, o exercício repetitivo é uma das principais causas. E hoje em dia o que a gente tem mais pego, principalmente os pacientes mais jovens e os atletas, né, aqui do consultório, são o exercício mal executado. Então, muitas das vezes o paciente ele começa a realizar atividade física, não está preparado, faz o exercício de uma maneira errada, e isso predispõe bastante a lesão no ombro. E a terceira causa é uma fraqueza muscular, é um desequilíbrio muscular. Muitas vezes, quando o paciente ele entra começa a realizar a atividade física, mas aquele músculo não está preparado. Então ele aumenta muitas horas de prática ou pega mais peso, alguma coisa do tipo. Isso predispõe bastante a lesão também. Então essa fraqueza, o músculo não estando preparado, é um fator importante também de predisposição de lesão no ombro. O senhor falou de uma coisa importante, que é essa questão das pessoas que treinam e aí normalmente vem essas lesões por conta da não preocupação ali. Muitas vezes a pessoa foca no peso em que ela está pegando e acaba esquecendo que a execução que é o importante, né? Exato. Isso é onde vem essas lesões? Exato, e até porque isso não é importante a quantidade de peso que você pega, e sim como você executa o exercício, né? Então muitas vezes o paciente ele quer progredir muito rápido na academia ou no crossfit ou até mesmo em esportes. Um exemplo que tem bastante lesão é o beach tênis ou vôlei, que seja. Ele aumenta muito a carga ou ele aumenta muito o tempo de treino para poder tentar progredir na parte de aperfeiçoamento mesmo daquele esporte. E ele acaba causando lesão, aí ele tem que dar um passo para trás, porque tem que esperar para poder voltar. Então, isso de aumentar a carga, aumentar o tempo, muito de uma maneira bruta, repentina, isso predispõe a lesão do ombro. Por isso que tem que tomar muito cuidado nesse período de readaptação, quando ele entra no esporte, até mesmo depois de um tempo. Se ele está 6 meses treinando e ele aumenta muito rápido a carga ou o tempo de treino, isso também pode predispor uma lesão. Os traumas também são comuns
para a questão do ombro, o senhor falou da clavícula, né? E a gente às vezes não tem essa noção que a clavícula também faz parte aqui da nossa articulação do ombro. São traumas também comuns para essa região? Sim, são traumas comuns. A gente tem as fraturas do húmero proximal, que são geralmente em pacientes idosos, né? Porque o húmero, ele é um osso muito osteoporótico, que a gente fala, né? O ombro, ele não foi feito para pegar carga, ele foi feito para movimentação. Então, quando o paciente cai, e principalmente quando ele tem uma certa idade, ele é mais propenso a ter esse tipo de fratura. Então tem fratura do húmero proximal, que é bastante comum, tem as fraturas da clavícula, que podem acontecer acidente de moto, ou até mesmo crianças, né, quando mais novas, brincando, cai do brinquedo, pode acontecer a fratura de clavícula. Então assim, é uma prática comum no dia a dia, principalmente esses pacientes idosos na fratura do húmero proximal, ou acidentes com moto, com uns traumas de alta energia que a gente fala. Então, quebrar a clavícula, quebrar o húmero proximal, até mesmo pacientes jovens, desde que o trauma seja de mais energia, ele pode também ter essa fratura da região do ombro. Doutor, no caso das lesões por esforço repetitivo, né, ou mesmo voltado por conta das questões dos treinos, como que o paciente sabe que ele deve procurar um ortopedista especialista em ombro? Primeiro, eu acho que o principal é dor, né? Não é normal você sentir dor no ombro. Você pode sentir muitas vezes quando começa a realizar o exercício físico, a musculatura ela começa a ficar fadigada. Você tem aquela dor muscular normal nas 24, 48 horas após o exercício, né? Isso é normal da academia, quando entra na academia. Agora, tá com uma dor no ombro, ela tem que ser investigada. Porque se você deixar para depois, essa dor ela pode ir progredindo, pode se cronificando e cada vez vai ficando pior para a gente realizar o tratamento. Então, a principal dica que eu falo é procurar o ortopedista assim que começa com um quadro de dor depois ali. Não é aquela dor, né? Bateu o ombro, ficou com uma dor. É normal, nas próximas horas. Ficou 2 dias doendo, 3 dias, eu acho que já tem que procurar para poder investigar. Muitas vezes é muito fácil de ser resolvido. E tem várias coisas que a gente pode fazer para evitar com que ela progrida, né? Então, dor para mim a principal dica. E a outra é limitação de movimento, né? Tá acostumado a levantar os 2 braços de um lado, de repente não consegue levantar, tá com o movimento diminuído. Isso também é bom procurar porque tem várias patologias que causam esse acometimento. No caso das pessoas que treinam, por exemplo, às vezes está ali fazendo o exercício, por exemplo, uma elevação lateral, né? Onde a gente coloca o pezinho aqui, tô sentindo umas fisgadas no ombro. Pode ser execução errada ou pode ser já algum sinal de uma lesão, alguma coisa do tipo? As duas coisas. A execução errada, ela pode causar essa fadiga, essa fisgada, né? E conforme você vai progredindo e vai não ligando para essa dor, com a execução errada, ela pode ir causando uma lesão. Então, assim, muitas vezes vai fazer exercício na academia, por exemplo, um desenvolvimento. Geralmente a gente sente aquela fisgadinha, né? Um momento isolado, tudo bem. Agora, toda vez que vai fazer a elevação lateral, sentiu dor, tá sempre na fisgada, sempre no mesmo lugar, aí chega em casa, continua doendo, à noite, tudo mais, tem que ser investigado. Uns estralozinhos assim também não são normais. O estralo, eu sempre falo, né, não é só patológico, né? Porque a articulação do ombro, como as outras articulações, a gente tem ar dentro da articulação, a gente tem algumas outras substâncias. Então, o estralo ele pode acontecer, igual quando a gente estrala os dedos. Então, a gente no dia a dia acaba estralando o dedo, pode acontecer. Mas quando o estralo ele está acometido, ele vem junto com dor, aí já não é normal. Sempre no mesmo... tá fazendo sempre quando eu faço esse movimento, meu ombro estrala e eu sinto dor. Aí já não é normal. Doutor, o ombro, essa parte, né, da articulação do ombro, ela é muito propícia à questão das inflamações também? Por exemplo, bursite, essas coisas, é muito comum? Sim. Igual como eu comentei, o ombro ele não é uma articulação de carga, né? Ele é uma articulação de movimento. Então a gente utiliza o ombro, por mais que a gente não perceba, a gente utiliza o ombro para realizar atividade durante o dia inteiro. Seja pegar alguma coisa, chega no alto ou embaixo e tudo mais. Então ele é mais propício a ter essas inflamações, né? Na articulação do ombro a gente tem o que a gente chama de teto do ombro, que é o acrômio. É um ossinho que fica bem em cima da cabeça do húmero, que foi o que eu comentei.
E esse espaço ele é pequeno e várias coisas, um desequilíbrio muscular, por exemplo, pode fazer com que o ombro fique mais suscetível a ter esse tipo de impacto. E a gente tem entre esse teto e o húmero, a gente tem a famosa bursa, que é uma estrutura para evitar esse tipo de impacto, fica nessa região. Conforme a gente vai utilizando muito o ombro, conforme a gente vai realizando as atividades, essa bursa ela vai se espessando e ela vai se inflamando. Tudo it é inflamação, né? Então a bursite é a inflamação dessa bursa. Então como a gente mobiliza bastante o ombro ao longo do dia a dia, a gente sempre está propenso a ter esse tipo de inflamação, seja bursite, seja tendinite e outros tipos de lesão do nosso ombro. No caso da bursite, ela é uma inflamação que ela tem cura? Como que funciona? Tem. A bursite é uma inflamação que tem cura quando bem tratada, quando bem manejada e a maioria das vezes não precisa evoluir para uma cirurgia. A questão é a seguinte, que eu sempre falo para os meus pacientes, né? A gente tem um conjunto de patologias aqui na região do ombro que a gente chama de síndrome do manguito rotador. O que é isso? O manguito rotador são são 4 tendões principais que ficam aqui na região do ombro que estão mais propícios a essa inflamação. E o que acontece? Eu falo que é como se fosse uma escadinha. A bursite é a primeira delas. É muito difícil o paciente ter uma bursite isolada. Porque quando o paciente está com bursite, geralmente ele está com outro desequilíbrio na articulação. Então ele tem uma tendinite ou às vezes uma lesão. Então o que acontece? A bursite é como se fosse o primeiro degrau da escada. Aí depois da bursite você tem a tendinite, que é um grau um pouco acima. Depois você tem uma lesão parcial, que é uma lesão mesmo do manguito. O manguito se desprendeu da origem dele. E depois você tem a lesão total, podendo até desenvolver artropatia do manguito rotador, que a gente chama, que é uma artrose causada devido à lesão do manguito rotador. Então assim, se a gente pegar aqui na fase da bursite, tá tudo certo. O tratamento é muito mais tranquilo, conservador, a gente tem procedimentos minimamente invasivos que a gente também pode fazer para ajudar, mas ela é uma patologia que é curável, a gente consegue curar ela realmente sumir e o paciente não ter mais esse tipo de complicação, desde que a gente faça o tratamento correto e principalmente quando a gente pegar ele no comecinho. E qual seria mais ou menos o tratamento correto, assim, mais indicado hoje para a bursite? Primeiro que a bursite é um sinal, né? A inflamação da bursa. Então a gente tem que ver o que está causando essa inflamação da bursa. Muitas das vezes é uma inflamação do tendão, a maioria das vezes. Ou o impacto, né? Síndrome do impacto, que a gente fala desse teto do acrômio batendo na cabeça do húmero. Então assim, o que a gente tem que fazer é tratar a causa da lesão. E aí a gente tem que descobrir por que está causando essa tendinite, essa inflamação. Síndrome do impacto, que é muito movimento, pode ser desbalanço muscular, tem vários fatores que a gente tem que causar. Mas o principal mesmo que a gente sempre, que é uma coisa mais importante, é o tratamento com tem que rebalancear as estruturas musculares, né? E o principal, que é o nosso maior aliado, é a fisioterapia. A fisioterapia com certeza é o principal fator de tratamento para nossas lesões do ombro, para a gente balancear, tanto com medidas analgésicas, anti-inflamatórias ali na região, para a gente equalizar ali a musculatura do ombro, para a gente evitar esse tipo de impacto, evitar essa fraqueza. E tem outros também procedimentos que a gente pode fazer, as infiltrações e tudo mais, bloqueios de nervos para evitar essa dor. A gente vai inclusive falar um pouquinho daqui a pouco das infiltrações, como que funciona, mas ainda falando sobre a bursite, quando a pessoa sente que está inflamada, procura um médico, é indicado ainda o exercício físico ou é melhor que a pessoa dê uma pausa, se recupere, faça o tratamento para depois retornar? No caso, por exemplo, de quem treina musculação, crossfit. Isso é muito legal essa pergunta, porque é muito comum no consultório o paciente aparecer e falar, eu tenho que parar tudo, não tem que parar tudo. Isso antigamente a gente tinha um conceito de dor, parar, gelo, repouso total. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a gente sabe que o estímulo controlado, ou seja, a gente estimular aquele tendão sem causar dor para ele é o que mais vai fazer com que esse tecido seja cicatrizado, que esse tecido seja estimulado a formar ali as camadas teciduais corretas para poder desenvolver. Então assim, tem vez que ele tem que parar a atividade porque aquela atividade está causando a dor dele. Então a gente tem que como se desse um passo para trás. Mas muitas vezes ele pode fazer exercícios adaptados. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo no CrossFit. Tem vários pacientes meus que aparecem e falam, eu tenho que largar tudo? Não tem, mas tem alguns movimentos que você tem que evitar, principalmente de elevação,
impacto direto, dependendo da lesão. Beach tênis, fala, nossa, tem que parar. Não, é que o beach tênis ele é muito propenso, né? Mas muitas vezes ele está fazendo a execução do exercício errado, o paciente ele faz o movimento de uma maneira que está causando esse impacto. Então, às vezes ele tem que dar um passinho para trás, jogar um pouco mais aqui embaixo, não parar de vez a atuação dele, né? Mas ele às vezes tem que dar um passinho para trás, mas não parar 100%. E com um pouco de mais calma, né? Dar aquela recuada, porque às vezes a pessoa ali, o CrossFit, por exemplo, fica naquela de competição e às vezes acaba esquecendo do movimento, é tudo mais tranquilo, mas dá para continuar. Dá para continuar, eu até quero, eu sempre estimulo o exercício físico, ele é extremamente importante para tudo, para o nosso organismo muscular, na parte muscular, também como parte aeróbica, coração, pulmão. A gente vai para um rápido intervalo agora, mas a gente já volta conversando com o Dr. Júlio Mussato, ele que é ortopedista, e hoje nós estamos falando a respeito das lesões e dos tratamentos dos ombros. Então não saia daí, a gente já volta com muito mais informações para vocês. Estamos de volta com Você Saúde, hoje conversando com o ortopedista Dr. Júlio Mussato, ele que também é especialista em ombros e está falando um pouquinho para a gente a respeito das lesões e dos tratamentos para essas lesões dos ombros. Doutor, a gente falava antes do intervalo muito também sobre as lesões do manguito rotador, né? O que pode ser agravado com isso? Quando é necessário algum momento cirurgia para esses casos? Sim, então, o manguito rotador, como a gente comentou, são 4 tendões que se inserem na região do ombro, né? E em alguns casos a gente pode sim, eles podem evoluir para o procedimento cirúrgico. O que a gente pode fazer para evitar é sempre, que eu falei, né? Achar a causa. Então o que está causando essa inflamação? É um movimento repetitivo? É a execução errada? Foi um trauma? Então a gente tem que ver o que está acontecendo. Então o que a gente tem que fazer para prevenir, para que a gente evolua para uma lesão cirúrgica, no caso, seria a fisioterapia para um fortalecimento, para um equilíbrio muscular. Quando a gente consegue encontrar o equilíbrio muscular, a gente para de solicitar aquele tendão que não está pronto para receber aquele estímulo que a gente está dando para ele. Então, o principal seria o equilíbrio muscular. Com relação à lesão, quando ela se torna cirúrgica, hoje em dia que a gente tem assim de principal é a lesão completa ou lesão transfixante que a gente fala, que é quando o tendão ele se desprende da cabeça do húmero, ele se solta. Então, quando ele não retorna sozinho, então a gente tem que fazer um procedimento cirúrgico para poder reparar de novo esse tendão na cabeça do húmero. E geralmente é um procedimento minimamente invasivo. Hoje em dia a medicina evoluiu bastante, então há muitos anos a gente faz esse procedimento por artroscopia. Então são pequenos furinhos na pele que a gente consegue ver dentro da articulação, com uma câmera, com a ótica, coloca âncoras, né? E a gente sutura de novo esse tendão no lugar. Mas via de regra são lesões transfixantes. Tem outros casos, né? Tem casos de lesão, quando o paciente tem uma lesão parcial e não melhora com a fisioterapia, que são casos mais crônicos, mas via de regra são quando nós temos as lesões completas, transfixantes. Uhum. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Depois do processo de recuperação, quando chega a ser caso cirúrgico, ele é tranquilo? Então, ele é tranquilo no quesito assim de... Demanda um tempo, né? Dói um pouco. A cirurgia do manguito rotador no pós-operatório, ele vai sentir um pouquinho de dor, então ele não vai sair zerado, sem dor nenhuma, ele sente um pouquinho de dor, mas é tranquilo por conta desses pequenos furos na pele, né? Então a gente faz a cirurgia, ele vai, por exemplo, operou num dia, no dia seguinte ele já pode ir embora para casa, mas ele demanda um cuidado, né? Então ele tem que ficar um tempinho imobilizado para que ele tendão cicatrizar no local que ele tem que cicatrizar. Depois ele começa a fisioterapia, então assim, vai um processo, não é tão rápido. Por exemplo, os jogadores de futebol quando lesionam o joelho, às vezes eles demoram até 9 meses para voltar, o ligamento cruzado anterior. O ombro ele também demora um tempinho mais para voltar às atividades, então às vezes até uns 6 meses, um pouquinho mais. Mas claro que cada caso é um caso, mas a recuperação por conta desses pequenos furos, ela tá muito melhor do que era antigamente, entendeu? E sobre luxações, o nosso ombro, ele está muito propício a essas luxações, doutor? Sim, é a articulação mais propícia à luxação que a gente tem no nosso corpo. O que é a luxação, né? A luxação, na verdade, ela é quando
o ombro, ele sai do lugar quando a gente perde a congruência articular. Então, o que acontece? Não é quando bateu, hoje em dia o pessoal fala, bateu, luxou. Não é luxou. Luxou é quando perde a congruência articular, ele sai do lugar. E como o nosso ombro, ele é a articulação que tem mais movimento no nosso corpo, a gente paga um preço para isso. Ele é muito instável. Então, ele é muito propenso a ter essa luxação do ombro. Quais são os sintomas da luxação, assim, o principal? Dá para perceber só de olhar que... Dá. É um trauma, né? O paciente, ele tem um trauma. Então, é sempre seguido, a maioria das vezes é seguido de um trauma. Então, tá fazendo atividade física. Geralmente, a epidemiologia que a gente fala são pacientes mais jovens, principalmente do sexo masculino, 18, 19 anos. Algum esporte cai e o ombro sai mesmo do lugar. É uma emergência ortopédica. O paciente ele tem que procurar o pronto atendimento assim que o ombro sai do lugar. Então ele sai do lugar, o principal sintoma é dor, né? Ele fica com muita dor ali na hora, dá para ver uma deformidade. Ele tem que procurar o atendimento médico para poder realizar a redução, que é quando o ombro ele tá fora, ele volta para o lugar. E depois tem que fazer o acompanhamento, porque a maioria das vezes a gente precisa intervir com procedimento cirúrgico, não. É isso que eu ia perguntar, se precisava chegar a um ponto de cirurgia, assim, se é algo que precisa operar. A maioria dos casos. A gente não pode falar que é sempre ou nunca, né? Mas o ombro, eu sempre falo para os pacientes no consultório que é como se o ombro, quando ele sai do lugar, uma vez ele perde o vácuo. Então, ele saiu do lugar, tem umas estruturas, igual a gente falou, né? Ele movimenta muito. Então, o que acontece? A nossa estrutura óssea, ela tem que ser mais rasa para permitir esse movimento. Então, a gente tem diversas estruturas fibrocartilaginosas que dão essa estabilidade. Só que qual que é a questão? Quando ele sai do lugar, é como se desprendesse essa estrutura principal, que é o lábio. E ele perdeu o vácuo. Então, quando ele perde o vácuo, ele também é muito difícil cicatrizar de novo no lugar. Então, a grande maioria das vezes a gente tem que operar, porque o paciente ele fica sentindo uma instabilidade. Ele sente que o ombro dele vai sair do lugar várias vezes. E aí eu sempre brinco, né? O ombro que saiu uma vez do lugar não é se ele vai sair de novo, é quando ele vai sair de novo, porque a chance de sair é muito grande. Então, a maioria das vezes a gente precisa intervir para um procedimento cirúrgico. Existem outros tratamentos que podem ajudar também nesses casos? Ou é mais essa questão do acompanhamento, quando tem procedimento cirúrgico? Não, tem. Muitas vezes a gente tem que reabilitar esse ombro com um fortalecimento. Mesmo operando, ele tem que fazer um fortalecimento muscular. Tem alguns pacientes, dependendo da demanda, que não é uma demanda esportiva muito alta e tudo mais, a gente faz o fortalecimento e ele consegue segurar. E não sai do lugar mais, mas tem que fazer bastante fortalecimento das estruturas, são os estabilizadores dinâmicos que a gente fala, né? Então é a estrutura muscular. Fortalecendo bem, a gente consegue, muitas vezes, dependendo da demanda, suprir a falta desse vácuo, né? Mas tem que reabilitar bem. O senhor falou questão de cada caso é um caso, né? Como sempre. Sim. A gente conversa. Mas nesses casos de reabilitação, por exemplo, pós-cirúrgico de uma luxação, quanto tempo aí mais ou menos o paciente ele fica para ficar bem, assim, para... Isso depende, também varia muito da cirurgia que é feita, mas via de regra ele fica imobilizado mais ou menos umas 4, 6 semanas com aquela tipóia, né? E depois a gente tira a tipóia e começa a fisioterapia. Para retorno ao esporte, eu costumo liberar com mais ou menos também 6 meses. Então 4 a 6 meses, mas eu sou um pouco mais conservador, eu libero com 6 meses. Mas precisa fazer fortalecimento, fisioterapia, é um caminho aí que tem que percorrer, mas pelo menos ele para de sair do lugar, né? Uhum. Doutor, agora falando um pouco sobre as infiltrações, né? Em que casos que elas são recomendadas? Então, as infiltrações varia muito na história e qual o medicamento que é utilizado, né? Então a gente tem várias classes de medicamentos que podem ser utilizados. Tem corticoide, tem os ácidos hialurônicos, tem até os ortobiológicos, né, que são células do nosso organismo para poder ajudar nesse processo cicatricial. Mas principalmente a gente utiliza a infiltração para inflamações. Então as bursites vão muito bem com infiltrações, as tendinites vão muito bem com infiltrações. Antigamente utilizavam muito corticoide, hoje em dia são casos, né, mais restritos, porque a gente sabe que ele tem um efeito um pouco maléfico para o tendão em si. Então o que a gente tem utilizado mais hoje em dia é a infiltração com ácido hialurônico ou com os ortobiológicos que a gente fala. Então, assim, para todos os processos de inflamações, eles são muito bem indicados. E também em alguns casos mais avançados de artrose,
porque a gente pode fazer não só peritendão, a gente pode fazer dentro da articulação. E aí isso vai regenerando a articulação e melhora para o paciente conseguir se reabilitar melhor. As infiltrações também dependem de caso para caso, de quanto tempo o paciente vai precisar fazer essas infiltrações? Depende muito de caso, e no ombro ele varia muito também do perfil do paciente, que eu falo, né? Se é um paciente que é muito mais ativo, se é um paciente que é menos ativo, mas a via de regra, bursites, tendinites vão muito bem com infiltração, tem indicação para fazer infiltração. Lesões parciais de manguito rotador também tem uma indicação boa. Lesão total, igual eu falei, geralmente é cirúrgica. Então, salvo alguns casos, paciente que não pode operar, ou quando a lesão é muito pequena, alguns casos a gente pode tentar uma infiltração antes para lesões completas. Mas, via de regra, todas as inflamações. Então, bursite, tendinite, isso aí vai bem com infiltração. E uma artrose, que é um caso mais leve, não é aquela artrose mais grave que também pode precisar de um procedimento cirúrgico. Também vai muito bem com esse tipo de infiltração intraarticular. A gente falou bastante a respeito dos tratamentos aí para várias coisas que hoje em dia tudo mudou, né? Tá tudo muito mais evoluído. Mas além do que a gente falou, das infiltrações, de alguns tratamentos como a fisioterapia mesmo, o que também é recomendado, e além do exercício físico, para as pessoas que sofrem com lesões nos ombros? Esses três é o nosso pilar, né? É a fisioterapia, o exercício físico e a infiltração. Lógico, tem várias... O hábito de vida saudável, ele ajuda o nosso corpo por completo, né? Então, o paciente que ele ingere muito alimento pró-inflamatório, ele tem maior propensão a ter esse processo inflamatório. Então, acho que assim, tirando o exercício físico, as infiltrações e a fisioterapia, é a mudança do hábito de vida mesmo. Por exemplo, paciente que fuma, a gente sabe que o cigarro faz muito mal pro organismo como um todo. Paciente que come muito alimento gorduroso, muita fritura, muito doce, isso aí também prejudica no processo de cicatrização tecidual, uma vez que isso aí inflama muito o corpo, né? E o que a gente não quer é inflamação para o organismo. Então, acho que a mudança de hábito de vida seria o ideal, tirando esses três, para a gente poder reabilitar e o paciente voltar a realizar as atividades de vida com condições, né? Doutor, a gente já conversou, já fez gravações também do Você Saúde sobre questões de lesões relacionadas ao joelho, né? E aí eu perguntei para o doutor Danilo se o joelho a gente sofre muito com doenças hereditárias. No caso dos ombros, a gente sofre com isso também ou não? É mais difícil? Tem descrito na literatura também com relação a doenças, que uma das causas é a herança hereditária, mesmo da tendinopatia, porque aquele tendão daquele paciente, por uma questão hereditária, ele tem uma estrutura mais afilada, mais suscetível a ter trauma. É uma das causas também, mas a principal realmente é o desbalanço muscular junto com a síndrome do impacto, mas pode ter causa de hereditária. Porque muitas pessoas passam no consultório e perguntam, porque doutor, minha mãe tem também e tal. E eu falo, não, pode ser, é uma das causas. Pode ser causa hereditária também. Minha mãe tem bursite, eu vou ter também? Exato, não dá pra gente saber se vai ter, pode ser predisposição ou pode ser que não tenha nada. Então, quando tem esse alerta, a gente fala, então vamos se cuidar mais, vamos fazer exercício, vamos evitar o movimento repetitivo e tudo mais. Doutor, para a gente finalizar o programa de hoje, quais orientações que a gente pode deixar para quem tem sentido uma dor lá no ombro e tem deixado passar isso aí? Primeira orientação, eu acho que mais importante é procure o seu médico para poder identificar a causa da dor, né? Porque se a gente não conseguir identificar a causa da dor, a gente não consegue tratar. Mas eu acho que a principal dica que eu posso dar para vocês é realizem atividade física. Estejam sempre realizando atividade física, hábitos de vida saudáveis, então exercitando, se alimentando bem. E também quando for fazer exercício, fazer com um profissional capacitado para poder te ajudar. Não subestimar aquela dorzinha, porque ela vai piorando, igual eu falei, a gente consegue ir subindo as escadinhas. Muitos pacientes meus chegaram comigo que tinha bursite, tendinite, eu orientei, não fez, voltou comigo e já estava com uma lesão completa. Então, assim, exercício físico, hábitos de vida saudáveis e procurar um terapeuta para identificar a causa e não deixar isso cronificar.
Eu acho que essas são as principais dicas. Tá certo. Doutor, muito obrigada por trazer os esclarecimentos pra gente, trazer tanta informação importante. Obrigado a vocês. O Você Saúde vai ficando por aqui, mas nós estamos de volta na próxima sexta-feira. Não se esqueça, aproveite para seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba, e ative o sininho para receber tudo que nós estamos produzindo. Na próxima sexta-feira nós estamos de volta com muito mais informações para vocês. Até lá!